Natal e outras festas da Igreja. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. Na Antiga Aliança, Deus deu um calendário de festas ao povo judeu. As mais importantes eram a Páscoa, o Pentecostes e os Tabernáculos. Jesus e seus seguidores continuaram a observar essas festas no Novo Testamento. Escrevi sobre essas festas e seu significado espiritual em As Festas de Israel. Será que Deus então substituiu essas festas pelo calendário da Igreja, que consiste em Natal, Quaresma, Páscoa e outras festas? Abordei essa questão com mais detalhes em Festas na Antiga Aliança, Nova Aliança e Igreja. Neste artigo, examinarei as origens desses festivais religiosos e como eles são celebrados, começando pelo Natal, seguido pela Páscoa e outros festivais do calendário da Igreja. Natal. Uma vez por ano, a grande maioria dos cristãos professos se une aos seus conterrâneos dos países nominalmente cristãos para celebrar o Natal. Essas celebrações assumem muitas formas diferentes, mas há muitos pontos em comum entre crentes e não crentes na troca de presentes, no envio de cartões a amigos e parentes, na decoração de casas com pinheiros, azevinhos, viscos e guirlandas de papel, e no consumo de comidas e bebidas especiais, especialmente na data de 25 de dezembro. Quase todos os cristãos aceitaram essa tradição sem questionar desde a mais tenra infância e buscam fazer da ocasião uma lembrança do nascimento de Jesus. Eles têm receios quanto à comercialização e à comilança que caracterizam a época, mas nunca examinaram todo o assunto à luz das Escrituras para entender a mente do Senhor. Origens pagãs do Natal. Quase tudo relacionado ao Natal tem origem pagã. Culto à mãe e à criança. O Natal é centrado na adoração à mãe e ao filho. Essa adoração teve origem na Babilônia, com a deusa mãe Semiramis e seu filho Tamuz. A partir daí, o culto à mãe e ao filho passou a ser praticado em muitas outras religiões. O culto à mãe e ao filho chegou à Igreja na época do imperador Constantino. A data do Natal. O dia 21 de dezembro é o dia mais curto e escuro do ano. Vários países realizavam celebrações nessa época para incentivar o sol a retornar do seu ponto mais baixo. Os gregos celebravam o dia como Das Natalis Solis Invicti, aniversário do Sol Invencível. Os romanos celebravam o dia 25 de dezembro como as Saturnálias, celebrações em homenagem ao deus romano Saturno. Há fortes evidências de que Jesus não nasceu em dezembro, mas sim no final de outubro, na festa dos tabernáculos. As decorações de Natal também faziam parte da Saturnália romana. O canto de Natal também teve origem nas Saturnais romanas. Azevinho e visco eram usados em cerimônias pagãs. As bagas de azevinho eram sagradas para o deus Sol. O visco era usado pelos druidas. Árvores de Natal. A decoração de árvores de Natal surgiu nas celebrações natalinas muito mais tarde, provavelmente vinda da Alemanha no século XVI, mas levar galhos para dentro das casas no inverno remonta aos costumes egípcios e romanos. Fatos sobre o nascimento de Jesus. Muitos dos fatos comumente aceitos sobre o nascimento de Jesus estão errados. Quando Jesus nasceu, como já disse, Jesus não nasceu em dezembro. É quase certo que ele nasceu perto do final de outubro, na festa dos tabernáculos. Vários fatos indicam isso. Veja a data de nascimento de Jesus para mais detalhes. Onde Jesus nasceu? Onde a Bíblia diz que Jesus nasceu num estábulo? Em lugar nenhum. Em Lucas 2:7, lemos: E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. A palavra grega katalouma, traduzida como hospedaria na maioria das versões da Bíblia, significa, na verdade, quarto de hóspedes. Não há absolutamente nenhuma menção a um estábulo, ou qualquer outra acomodação para animais.
Aliás, nenhum animal presente. Para uma explicação completa desta visita, Jesus não nasceu em um estábulo. Quem foi visitar Jesus e quando? Lucas nos diz claramente que pastores foram visitar Jesus em seu nascimento. Lucas 2, 8 a 18. Mas e os sábios? Ou seriam reis? Mateus os descreve com a palavra grega magoi, que em português significa mage, que se relaciona com a palavra mago. Chamá-los de sábios é enganoso, e chamá-los de reis é completamente errado. Provavelmente eram magos ou astrólogos. Quantos eram? Trouxeram 3 presentes, mas a Bíblia não diz em nenhum lugar que eram 3. Mateus escreve: E, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra, Mt 2:11 da manhã. Ele descreve Jesus como uma criança, peidion, enquanto Lucas o descreve como um bebê, brefos. Eles foram às pressas e encontraram Maria e José, e o bebê deitado numa manjedoura, LC 2:16 da manhã. Mateus fala sobre uma casa em vez de um estábulo. É muito provável que os magos tenham ido a Nazaré em vez de Belém e chegado lá quando Jesus tinha 2 anos de idade. Herodes perguntou-lhes exatamente quando a estrela havia aparecido e então matou todas as crianças de Belém até os 2 anos de idade. Ele não sabia para onde elas foram quando saíram de Jerusalém. História da observância do Natal. Quando começou a observância do Natal, Jesus disse aos seus discípulos para se lembrarem da sua morte. Mas será que também lhes disse para se lembrarem do seu nascimento? Em nenhum lugar de Mateus, Marcos, Lucas ou João. A igreja primitiva simplesmente não celebrava o Natal. Até o século V, não havia consenso sobre quando ele deveria ser celebrado. 6 de janeiro e 25 de março eram datas rivais. O solstício de inverno, originalmente em torno de 25 de dezembro, era geralmente uma época de festividades pagãs. Na Idade Média, o aspecto da festa tornou-se particularmente forte. Isso incluía comer, beber, cantar canções natalinas, dançar e fazer pantomimas. As cerimônias eram dirigidas por um homem cujo título oficial era o Senhor do Desgoverno. Na época da Reforma, os principais reformadores tinham opiniões diferentes. O Natal era claramente uma festa católica romana. Zwinglio era totalmente contra. Lutero era a favor de celebrá-lo como o nascimento de Cristo. Calvino estava em algum lugar no meio. Consequentemente, os presbiterianos eram contra o Natal e os luteranos eram a favor. O Natal foi proibido na Inglaterra por ato parlamentar dos puritanos sob Cromwell, mas foi revivido com a restauração sob o rei Carlos II. Na Escócia, tornou-se feriado apenas nos últimos 30 anos. Nos séculos XIX e XX, os aspectos sociais do Natal, como dar presentes, enviar cartões e comer comidas especiais, tornaram-se cada vez mais populares. Várias denominações e seitas que se identificam como cristãs não celebram o Natal. As mais conhecidas são provavelmente os presbiterianos, os irmãos, os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová e os Quakers. Natal hoje. E o Natal hoje? Obviamente, o Natal hoje tem 2 aspectos principais: o aspecto social e o aspecto religioso. O aspecto social inclui muita comida e bebida, além de grandes gastos com presentes e cartões de Natal. Além disso, para muitas pessoas, tornou-se um evento de reunião familiar. Cada vez mais, pessoas de todas as religiões, ou até mesmo de nenhuma, participam, e o Natal se tornou um feriado em muitos países que não se consideram cristãos. Muçulmanos, hindus e budistas gostam de participar das festas de Natal no escritório e enviar cartões de Natal aos amigos. O aspecto religioso é mais complexo. A maioria dos cristãos canta canções natalinas e vai à igreja no dia de Natal.
Eles querem lembrar o Natal como o nascimento de Cristo. Muitos acham que devem encorajar as pessoas a colocar Cristo de volta no Natal, e que devem usar o Natal como uma oportunidade para testemunhar sua fé aos outros. Acredito que tais intenções são bem intencionadas, mas totalmente equivocadas. O fato é que o Natal é uma festa pagã e sempre foi uma festa pagã. Não se pode colocar Cristo de volta no Natal, assim como não se pode colocá-lo de volta no hinduísmo. Ele nunca esteve lá, para começo de conversa. O resultado seria uma confusão total. Páscoa. Assim como o Natal, a Páscoa também tem origens pagãs. O nome Páscoa não aparece em nenhum lugar da Bíblia, exceto na tradução totalmente equivocada de Atos 12:4, onde a palavra grega é Pascha, que significa Páscoa. A palavra Páscoa vem do nome da deusa pagã Astarte, de Nínive. Astarte era uma deusa da fertilidade, daí os ovos de Páscoa, que são obviamente um símbolo de fertilidade. Coelhos, coelhinhos da Páscoa, também são um símbolo de fertilidade, devido à sua capacidade de se multiplicar rapidamente. A primavera, quando ocorre a Páscoa, é a grande época fértil do ano. Em Mateus 12:40, Jesus disse claramente: Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Não há como alguém conseguir encaixar 3 noites entre a tarde de sexta-feira, quando Jesus morreu, e a manhã de domingo, quando a tradição diz que ele ressuscitou dos mortos. As evidências apontam para sua ressurreição à meia-noite entre domingo e segunda-feira, tornando segunda-feira a manhã da ressurreição. Quaresma. O Natal e a Páscoa são as duas festas mais conhecidas do calendário religioso. Outras festas, como a Quaresma, também têm origens pagãs. No calendário da Igreja, a Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Supõe-se que ela comemora o jejum de 40 dias de Jesus no deserto. De fato, o jejum de Jesus ocorreu no outono, no início de seu ministério. Assim como o Natal e a Páscoa, não há menção à Quaresma em nenhum lugar da Bíblia. O nome Quaresma vem de uma palavra antiga que significa a estação da primavera. Algumas pessoas sugerem que a origem do jejum da Quaresma é o choro pela morte do deus pagão Tamuz, mencionado em Ezequiel 8:14 da manhã -15. Os pãezinhos quentes, consumidos um dia antes do início da Quaresma, remontam a outros antigos costumes pagãos. Domingo. Na Antiga Aliança, Deus instituiu o sábado como o sábado ou dia de descanso. Jesus e seus discípulos frequentavam a sinagoga no sábado. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o imperador romano Constantino e a Igreja Católica proclamaram oficialmente o domingo como o dia de descanso, substituindo o sábado judaico. Domingo, obviamente, era o dia do Deus Sol. Outros festivais. Concentrei-me no Natal, na Páscoa e na Quaresma, mas outras festas religiosas também têm origens pagãs. O livro clássico de Alexander Hislop, As Duas Babilônias, apresenta uma grande quantidade de detalhes tediosos, ilustrando que todas as festas do calendário da Igreja remontam ao antigo culto pagão. Resumo. Podemos então resumir nossas descobertas. As festas da Antiga Aliança foram solenemente ordenadas e ordenadas por Deus. Elas apontavam para realidades espirituais que ainda não haviam sido reveladas. O próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o cumprimento da Páscoa. O Pentecostes foi maravilhosamente cumprido pelo derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos que aguardavam. Nos séculos seguintes, a Igreja perdeu as realidades espirituais das festas judaicas e, em seguida, voltou-se para o paganismo para manter seus membros descrentes felizes. O Natal, a Páscoa e outras festas do calendário da Igreja nunca foram ordenados por Deus, mas eram simplesmente celebrações pagãs disfarçadas de cristãs.
Encontramos uma semelhança surpreendente entre as três características seguintes da Igreja tradicional. Sua doutrina central é a Trindade. Seu símbolo central é a cruz. Seu festival central é o Natal. Todos os três têm origem na adoração pagã e na Babilônia. Eu expliquei isso em A Trindade na tradição da Igreja, nas Escrituras e na História. A cruz na tradição da Igreja, nas Escrituras e na História. Apêndice, data de nascimento de Jesus. Jesus nasceu em 25 de dezembro. Definitivamente não. Dois estudantes de cronologia bíblica, Arthur Ware e Frank Payne, usam argumentos poderosos para mostrar que Jesus nasceu em 29 de outubro do ano 1 a.C. Sua prova se baseia na descoberta de padrões de tempo perfeitos conectando todos os principais eventos das Escrituras. Eles presumem, como outros já fizeram, que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. João 1:14 da manhã diz: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso explicaria por que José e Maria foram a Belém. Maria iria para uma festa, mas não apenas para pagar impostos. Também explicaria por que não havia lugar no quarto de hóspedes, já que um grande número de peregrinos convergiu para Jerusalém em busca de acomodação. Em 1 a.C., a festa dos tabernáculos caiu em 29 de outubro e essa data harmoniza-se perfeitamente com padrões intrincados de outras datas. Veja a cronologia bíblica para mais informações sobre isso. A confirmação independente de uma data de outubro vem da comparação de Lucas 1:5 com Crônicas 00:10. Em Lucas, vemos que Zacarias serviu na turma de Abias, e em Crônicas, vemos que a turma de Abias era a 8ª de 24 no ano. Isso a situaria no 4º mês. Se João Batista foi concebido no 4º mês, ele deve ter nascido 9 meses depois, no 1º mês. Jesus, sendo 6 meses mais novo, nasceu no 7º mês, o mês dos tabernáculos. Jesus cumpriu perfeitamente todos os aspectos da lei. O que seria mais apropriado do que ele nascer nos tabernáculos e morrer na Páscoa? As noites de Belém também seriam frias demais para os pastores em dezembro, mas outubro seria bom. Festivais de Israel.